Invista em situações de letramento matemático. O que é o letramento matemático? Assim como tem o letramento na leitura e na escrita, né? Tem o letramento matemático, que é o uso social, a funcionalidade dos números, tá? O uso social que nós fazemos dos números. Existe já uma live minha gravada sobre letramento matemático no nosso canal, que depois vocês podem olhar, mas agora eu vou dar mais ideias de como, tá? A gente pode fazer isso. clarissapereira.com.br. Lá tem um post que nós chamamos de 52 dicas para professores e pais enfrentarem a quarentena. Nós temos várias sugestões para vocês, tanto de linguagem quanto de matemática. Eu quero mostrar algumas que eu coloquei aqui a respeito do letramento matemático, tá? Então, nós temos aqui algumas ferramentas que os professores podem usar, aplicativos que podem indicar. Aqui a gente fez o número 16, nós botamos assim, ó, registrar o que a criança fez nos 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite, numa tabela. Em vez dela registrar o que ela fez, a gente pode fazer a criança registrar na tabela os horários, que situação ela viu números, né? A gente pode ser uma primeira atividade de abrir os olhos dessas crianças para o mundo dos números. Gente, olha só, a prof quer que vocês anotem tudo o que tiver de número, de situação de número que vocês passarem no dia de hoje. Eu olhei no relógio, vi número. Minha mãe fez uma receita e daí tinha número. Na frente da minha casa tem número. Então, as crianças vão anotar, vão registrar tudo que tiver de número, ok? Já é uma ideia. Aqui já é para os mais velhos, né? Eu até botei aqui, ó. A gente pode pedir receitas para as crianças. Receita é uma boa maneira da gente trabalhar com matemática num contexto de letramento. Então, as crianças estão preparando uma receita, elas podem registrar essa receita para mostrar as quantidades, né? E aí, para os mais velhos, a gente pode fazer desafios. A gente pode pedir para eles, tá, e agora? E se a gente tivesse que duplicar essa receita? Se a gente tivesse que fazer essa receita 2 vezes? Como é que ficariam essas quantidades? Ou não quero. Eu quero fazer essa receita pela metade. Como é que vai ficar as quantidades? Pela metade, às vezes, é um pouco mais difícil, no sentido que pode ser que a gente vai ter que trabalhar com frações, né? Então, a mãe tá lá fazendo o almoço. Mãe, quanto que tu usa de arroz? Quantas xícaras de arroz tu usa para fazer aqui para nossa família? Eu uso 2 xícaras para 4 pessoas. Aí a gente pode perguntar para as crianças. E se fosse 10 pessoas, quantas xícaras seriam? Ou se fosse só tu e a tua mãe, quantas xícaras seriam? Minha mãe disse que 250 gramas de macarrão dá para 2 pessoas. E então uma só come quantas gramas? E se fosse 10 pessoas, quantas gramas de macarrão daí ia precisar? Olha só já os raciocínios que a gente está fazendo com as crianças e que não precisa ser nada muito milaborante. Olha só, aqui a gente dá mais uma ideia, ó. Anotar os números que tu vê em casa, ordenar, né? Então, botar do menor para o maior ou do maior para o menor, escrever por extenso. Dá para escrever da onde tirou aquele número, né? Então, aqui, ó, por exemplo, na minha webcam eu tô vendo 1080. Então, 1080, bota lá 1080 webcam, né? Aí eu vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 relógio, tá? Então as crianças podem ir anotando. Eu vi o 28 no controle do ar-condicionado, tá? Então, outra ideia bacana, as crianças anotarem o número e da onde elas tiraram. Olha só isso aqui que bacana, fazer uma linha do tempo da vida, né? Então, trabalhar com os anos, com essa dimensão de quando eu tinha um ano. Isso aqui com os pequenos também é muito bacana. Que ano que eu nasci? Que ano é agora? Então, quantos anos eu tenho? Ou se eu ainda vou fazer aniversário, por isso que eu ainda não cheguei nessa idade. O que aconteceu tal ano? Claro, daí eles vão precisar dos pais para pensarem, né? Para dizerem as coisas de pequenininhos e tudo mais. Então, é muito bacana. Essa outra parte aqui eu também adorei. Olha só, a gente tem uma atividade lá no MAP, no Matemática na Prática, que ela é assim. As alunas que são Matemática na Prática, lá tem um lote de atividades extras e lá tem uma atividade assim, né? Então, as crianças, por exemplo, anotar o número do sapato.
né? Pode fazer uma atividade, sistematiza assim: número do sapato, altura, peso, dia que nasceu, horário que nasceu, número da minha casa, quantos dedos eu tenho no corpo todo, quais são os órgãos que eu tenho duplo, que eu tenho 2 no meu corpo, né? Então as crianças vão lá registrando. Isso pode ser com bem pequenos já também. Órgãos que eu tenho 2, olhos, né? Daqui a pouco os pais vão ter que ajudar. Rins, pulmões, né? Mas os que a gente enxerga, orelhas, mãos, pés, tá? Então, braços, pernas, é bem bacana. Olha só isso aqui para os pequenos: seriar e classificar objetos. Isso aqui já pode ser feito, por exemplo, com esses itens aqui, ó. As crianças podem seriar e organizar objetos da geladeira, dos armários. Pensa que as mães não vão amar. Pensa que essas mães não vão amar. Organizar a geladeira, a gente pode orientar, né, gente? A gente pode orientar, por exemplo, ó, gente, vocês vão ter que organizar por fruta, verdura. Claro, isso aqui a gente não vai fazer em situações de pobreza, em situações que as crianças vão abrir a geladeira e não vão ter alternativas, em situações que vai ser um constrangimento para as famílias, né, gente? Claro que não. Mas as crianças podem seriar e classificar objetos dentro da geladeira, elas podem seriar e classificar objetos dentro de um armário de comidas, né? O que é massa, o que é feijão, o que é farinha. Elas podem seriar e classificar objetos dentro dos armários. Então, quantas roupas de manga comprida eu tenho, quantas roupas de manga curta. Podem ir registrando calças, uniforme. Também é um excelente momento para doar coisas, tá? Doar coisas. E também uma outra dica que a gente deu aqui, ó, em relação aos utensílios da casa. As crianças podem anotar quantos garfos, quantas facas, quantas colheres, quantos pratos, tá? E aí já podem ajudar lá a mãe, né? Ah, se a gente recebe 6 visitas, vai dar para servir todo mundo? Vai faltar garfo, vai faltar faca, tá? Nesse sentido, eu quero compartilhar aqui com vocês uma atividade de uma aluna nossa. Olha só, spoiler! Ainda não foi postado nas nossas redes sociais, já está pronto, não foi postado, mas eu vou mostrar para vocês em primeira mão aqui. Olha só, essa atividade da nossa querida Shirley. Olha só o que a Shirley fez. Ela fez uma tabela com as crianças, onde ela botou objetos, quantidades e separa o ímpar. Então, ela estava trabalhando essa questão do par ou ímpar com as crianças. Então, a criança vai preencher essa tabela. Ou ela pode reproduzir no caderno, tá? Olha só que ela botou, ó. Após assistir os links, copie a tabela no caderno e complete com os itens que tem em casa. Então, essa tabela pode ser tanto impressa, como a criança pode reproduzir no seu caderno facilmente. Vejam que precisa ser facilmente reproduzido. Eu não posso dar uma folha que a única opção é imprimir ou não tem como fazer, ok? Então, olha só. Sofá, a criança bota ali a quantidade, eu tenho 2 na minha casa e 2 é um número par. Travesseiro, ela vai ter que contar quantos travesseiros tem e botar separa o ímpar. Colher, copo, carrinho, livros, bolas, espelho, boneca, prato, lápis de cor, cadeira, prendedor de roupa, tá? Então, vejam que legal, porque ela botou desde coisas que talvez as crianças vão ter uma, né? Sofá, sei lá, vai ter um, até que vai ter muitos, como por exemplo, prendedores, tá? Então a gente varia na questão dos números. Uma ideia muito bacana. Vamos continuar aqui compartilhando, que a gente tem mais dicas aqui, ó. Então, olha só, enviar números como fichas. Então, as fichas escalonadas que eu vou mandar para vocês, que já é de uma live anterior, as crianças podem jogar jogos. Então, elas podem fazer batalha dos números, que é aquilo que eu falei, né? Qual número é maior, esse ou aquele outro? Elas podem somar, elas podem diminuir, elas podem multiplicar, elas podem dividir. E aí vai ser conforme a criatividade de vocês, né? As crianças podem, isso aqui não é tanto letramento matemático, né, que a gente está enfatizando agora, mas as crianças podem criar problemas matemáticos com os números e depois trocar entre os colegas, tá? E para jogar, a gente também tem vários jogos aqui, várias sugestões de jogos que depois vocês podem olhar com mais calma no nosso site, ok?